Uma boa noite a todos. Tem coisas que acontecem que nos apanham até mesmo de surpresas. Eu estava aqui deitado, hoje não passei muito bem, e me veio algo que creio profundamente ser da parte de Deus. Eu quero estar compartilhando aqui com vocês, irmãos, irmãs, pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, que estarão ouvindo essa palavra, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 22, uma palavra muitíssimo conhecida. Jesus apazigua a tempestade. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Pois bem, irmãos, essa passagem ela é tanto quanto muito curiosa, devido às circunstâncias que ocorreram. O que nos chama a atenção nessa passagem é exatamente que Jesus vai reunir os discípulos, ou parte deles, e vai entrar com eles no barco com uma ordem, no imperativo, dizendo: passemos para outra banda. Nessa primeira parte dessa mensagem, obviamente que nós vamos entender que havia um propósito de Jesus estar do outro lado para fazer uma grande obra. E se eu não estou enganado, seria uma obra de uma libertação muito grande. Mas, me atendo ainda a essa passagem, eu quero considerar que algumas coisas que aconteceram com esses discípulos estão hoje acontecendo com você que está me ouvindo. Está acontecendo em nossas vidas. Quem já não sofreu tempestades, provações, dificuldades, impossíveis para as circunstâncias normais elas se dissolverem, se solucionarem? Impossível a nossa força, a nossa inteligência de resolver tal situação. Quem já não passou por situações em que, em dado momento da sua história, da sua vida, ele não tivera pensado: Jesus me abandonou? Será que essa situação irá se resolver? Será que Jesus vai agir como eu penso que ele deveria agir? Será que o socorro virá? Muitas das vezes, em meio a provações grandes, nós vamos imaginar dentro do nosso coração que Jesus não está presente, que talvez ele nem mesmo esteja se importando, se dando conta
do que está acontecendo. Observe, os irmãos, que nessa passagem Jesus estava dormindo. Exatamente isso. E a Bíblia faz questão de relatar um profundo sono. É difícil para nós que vivenciamos uma provação tão dura descansar o coração. Vivemos dentro de nós uma luta interior muito forte, devido às circunstâncias que vivemos. Passamos por momentos que acreditamos que não vai ter solução. Clamamos, lutamos e nada acontece. A impressão que temos é que o barco irá afundar. Mas a mensagem que eu recebi da parte de Deus foi que o barco onde está Jesus é impossível que ele afunde. Se na sua vida você chamou a Jesus para entrar nela, que simboliza o barco, se ele está presente com você de fato, se você é um filho, se você é uma filha, um discípulo dele, você estará aprendendo que ele não te deixa só, que ele se importa e que ele sabe muito bem o que você está passando. A pergunta é por que parece que se demora tanto em vir o socorro? Chega um momento da situação em que os discípulos vão exatamente assim, imaginar, estamos perecendo. E Jesus não se dá conta. E eles vão até Cristo e vão despertá-lo. Mestre, não te dá que perecemos? Parecia algo estranho aos olhos do discípulo que Jesus não estivesse sentindo a água adentrar ao barco, bater em sua pele. Ele não se despertara em favor dos discípulos. Há momentos que Deus ele faz assim. Ele deixa a situação aumentar a sua força, a sua dificuldade. E você vai nesse momento olhar para si e vai, às vezes, duvidar de Deus, do cuidado dele, da sua palavra. Vai pôr em questão o que é que está acontecendo, porque Jesus não resolve logo essa situação. Ele está, na verdade, querendo que você tenha um tipo só de atitude. Ele está provando a sua fé. Os discípulos deveriam saber que Jesus estava no barco e que havia uma ordem. E que quando Jesus está em nossa vida, há uma ordem de atravessarmos para o outro lado. Que significa a caminhada do cristão, a obra a ser realizada. Só que, em momento algum, na vida de aquele que um dia aceitou a Cristo, vai ser sem luta. Ele não vai fazer a obra sem ser provado, sem que o vento assopre forte, sem que haja tempestades na sua vida. Jesus, ao levantar-se e aquietar, abrandar aquela tempestade, aquele vento, aquelas ondas, ele vai virar para os discípulos e vão dizer: onde está a vossa confiança, a vossa fé? É muito fácil expressarmos fé para a vida dos outros. É muito fácil a gente dizer que a gente crê no momento em que a gente está se sentindo bem, não somos provados. Mas no momento em que as circunstâncias saem do nosso controle, a gente se esquece da presença de Deus. A gente começa a imaginar que não vai dar certo, que o errado vai prevalecer. Mas a verdade é que, através dessa passagem, esse Jesus que é real, ele quer nos ensinar a acreditar nele, a crer que ele fará um milagre.
Eu costumo dizer que a coisa mais difícil que existe na caminhada do cristão é crer em Jesus. Crer em Deus não é fácil. Crer em Deus no momento em que você vê que a sua vida está ficando de cabeça para baixo, sem saída, é difícil. Mas o segredo da nossa vitória é realmente acreditar. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Mas eu quero dizer que esse crer em Deus não está aqui. Não está no conhecimento da palavra. Porque a fé é algo sobrenatural que precisa ser trabalhada. E essa fé, irmãos, é quando você entrega ela realmente a Deus, a sua vida, a sua situação. Quando você acredita aqui dentro de todo o seu coração. Não é algo mental, sabe? Não é algo que natural. É algo em que a gente tem que experimentar mais ou menos assim. Olha, eu não consigo resolver a situação e eu vou crer que Jesus está na minha vida e que nós chegaremos do outro lado para virmos mais milagres e que o nome desse Deus ser glorificado. No final dessa passagem acontece algo muito curioso. Esses discípulos que caminhavam com Cristo e que viram tantos milagres acontecerem, que receberam do próprio Jesus tantos livramentos, eles vão se perguntar: quem é este que até ao vento ele manda e cessa, as ondas terminam ali? Quem é este que o vento obedece, as ondas calam? Quem é este? Quem é este Jesus para você? Quem é esse Jesus na sua vida? O que ele tem sido? O que ele tem representado? Irmãos, temos um relacionamento com Deus muito falho. Os discípulos tinham comunhão pessoal de Cristo e não conhecia que ele era filho de Deus. Será que os discípulos não acreditavam totalmente em Jesus? Será que para acreditarmos de fato que Jesus virá e nos trará a vitória, e que já nos deu a vitória, que tem tudo preparado, é preciso quantas vezes nós passarmos por tempestade para que venhamos confiar nesse Deus? Infelizmente, nós vimos a maioria dos relacionamentos com Deus é buscar pelas coisas materiais, buscar pelas soluções. Mas o que Deus quer é algo muito mais que isso. Ele quer um relacionamento de amizade. Ele quer um relacionamento de carinho para com Ele. E a forma de mais agradarmos a Deus é se relacionar com Ele com confiança. Saber que Ele não falha. Essa mensagem, eu quero deixar ela para a sua vida. Acredite. Talvez você esteja passando agora num momento de uma tempestade muito forte. Talvez Deus tenha permitido acontecer algo na sua vida que o entristeceu, que o abalou, mas não deixe a sua fé se abalar. Continue crendo, porque o nosso Deus, ele é amoroso. O nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele fala e ele cumpre. O nosso Deus nunca nos abandona. Ele é o nosso Deus. Deus te abençoe, que essa palavra ela venha trazer alento à sua alma, ela venha trazer esperança, ela venha aumentar um pouquinho mais a sua fé, porque quem está falando aqui é um homem que está passando por duras provações, mas tem vencido pelo poder de confiar nesse Deus. Eu não conto derrota, porque não existe derrota em nossa vida. Existem momentos que nós, às vezes, fracassamos em crer em Deus.
Mas Deus nos levanta, nos pergunta: onde está a vossa fé? Está onde? Deus quer que você confie nele, para que você veja do que ele é capaz de fazer. Se relacione com amor com esse Jesus. Se relacione com o seu coração. Tenha um coração mais quebrantado diante de Deus. Tenha mais amor a Cristo. Confie nele. Entrega tudo ao Senhor e descanse o seu coração. Que muito em breve o Senhor estará dando ordem a essa tempestade para cessar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.